Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E até que enfim, olha quem apareceu aqui. Isso mesmo, Volkswagen Nivus, nessa versão Launch Edition, né? Bem diferente, unidades limitadas e com preço de R$ 99.900. Hoje vamos destrinchar tudo o que você quer saber sobre o carro. Desde quanto que custa as outras versões, como que ele foi desenhado, como que ele anda e especialmente se ele foi feito para entrar aí na sua garagem. Roda a vinheta que eu te explico, meu querido. Vamos lá! Além dos detalhes de carroceria específicos que você já viu, obviamente, quando começou esse vídeo, essa traseira caída, e também lá pelo meu Instagram, @janacletos ou janacletos, uma das grandes diferenças desse carro para os outros Volkswagen feitos sobre a mesma plataforma MQB A0 está aqui na frente. Faróis exclusivos, grade exclusiva, para-choque exclusivo. Esses faróis, aliás, são exclusivos dessa versão Highline topo de linha que sai por R$ 98.200 e chega a R$ 99.900 com esse pacote de teto preto, retrovisor preto e badges pretos e rodas também escurecidas. Mas eu vou te falar uma coisa, eu fico olhando para o Nivus e tento entender onde ele se encaixa. Mas acho que a melhor maneira de fazer isso é indo lá na fábrica conversando com o criador da criatura. Vamos comigo? Bom, agora chegou a hora, com certo distanciamento, José Carlos Pavone, criador da criatura, criador do Nivus, vai contar pra gente um pouco do que é criar um carro novo no Brasil, que é uma coisa difícil, né? Eu falo até que a gente é meio órfão de criações 100% nacionais. Eu queria que você contasse aí, de uma maneira bem tranquila, como que é criar um carro mais ou menos do zero, né? Que não é 100% do zero, mas a concepção, o estilo é do zero. Exato. Bom, vamos lá, João. Vamos voltar para final de 2017, comecinho de 2017. A ideia era se criar um carro completamente novo. Acho que a ideia, assim, ela sempre nasce totalmente livre de restrições técnicas ou financeiras, né? A única ideia que a gente tinha na mão era utilizar a plataforma do Polo. Mas a gente tinha alguns pilares assim muito definidos, né? Por exemplo, o mais forte que eu lembro foi de não fazer nada que existisse nesse tipo de tamanho de carro, né? Quase tendendo para criar um segmento novo. Então, beleza. Duas palavras vinham na minha cabeça muito fortes, assim, de criar um conceito cross coupé. Né? Porque o cross, para mim, abrange tudo que tem a ver com SUV, com crossover, com carro aventureiro, com alguma coisa um pouco mais fora do usual, né? Aquela coisa mais on-road, assim, de carro tipo Polo ou Golf, fazer uma coisa um pouquinho mais com elementos de SUV, com proteção, com esses arcos em volta da roda. E o coupé foi o desafio de fazer uma silhueta nova, porque a gente sempre olha no line-up, né? E, pô, o que tem no portfólio? Pô, já tem hatchback pequeno, médio, tem sedã, alguns cross, né? Tem sedã, então... Porque, bem, na verdade, seria muito mais fácil falar assim, vamos fazer um cross polo. Exato. Mas não é mais a onda, né? Não é a onda, não era a pegada, e assim, mas ao mesmo tempo a gente tinha total liberdade, porque não existia a ideia de como seria o produto. Isso caiu na nossa mão como um presente, porque enquanto está todo mundo imaginando, o design sempre tem a possibilidade de visualizar o produto. Exatamente, a gente vem com as ideias, com os modelos, com os desenhos, então a gente pôde apresentar esse conceito de um carro cross coupé, né, feito em cima da plataforma do Polo, né, e imediatamente
se questionou essa capacidade de a gente fazer um carro que geralmente essa tipologia é vista em carros com portes muito maiores, né? Sim. Então, Ainda mais quando você pensa que essa linha ascendente aqui, ó, se você largar ela vai embora. Vai Exatamente, embora, né? exatamente. Então, lógico, o projeto começou numa folha em branca, mas em algum momento a gente teve os inputs de engenharia, da parte financeira, de utilizar vários componentes do Polo, né? Até para deixar claro Isso, aqui. explica pro pessoal, que o pessoal fala assim, mas isso é de polo, vidro de polo, capô de polo, não. Quem vai falar é o criador aqui, ó. Então vamos lá. O miolo do carro aqui, o habitáculo, né, a cabine, ela vem do Polo. Da coluna A para frente, ali, dessa linha da porta para frente, tudo isso é novo. Não poderia ser do Polo, porque a frente do Polo ela é muito mais esportiva, ela vai para o chão. Né? Ela tem inspiração no Golf, os faróis, os elementos de entrada de ar, tudo aponta para o chão. Aqui a gente aumentou, tem muito mais volume, né? A arquitetura dessa frente. Então, a gente redesenhou a frente completamente, os faróis novos, as grades, a gente pode detalhar tudo um pouquinho depois com mais carinho. Muita gente está falando que esse teto tem uma caída que prejudica o espaço de cabeça atrás. Não. Isso a gente vai ver daqui a pouco quando entrar. O teto é o mesmo do Polo. O que traz essa impressão que o teto tem uma leve caída foi a extensão que a gente criou no spoiler traseiro. Aqui, né? Nessa parte aqui, exatamente. Essa parte ela é toda nova, né? A coluna C do carro, o balanço é mais longo. Então o spoiler também, essa parte metálica da tampa traseira, ela sai junto numa ferramenta só e a gente pôde estendê-la. E essa parte em plástico que vocês vão ver no carro, ela também traz a impressão que o teto é alongado e está caindo. Claro, a extensão, a tangência com o teto do Polo, a gente vai chegar numa posição bem baixa. Mas o teto é o do Polo. Aqui também é diferente, né? Exatamente. O do Polo é menor, exatamente. É diferente. O Polo ele termina exatamente nessa linha aqui de abertura da porta. Daqui para trás é absolutamente tudo novo, né? Que é onde tem o crescimento dele até com relação ao T-Cross, que tem um entre-eixos maior e ele consegue ser ainda mais extenso, né? Exatamente. E aí entra um pouquinho da nossa intenção de criar um carro visualmente muito atrativo e completamente diferente, tendendo para achar um segmento novo, mas a gente nunca abandonou também o princípio de trazer um carro funcional. Então, essa silhueta coupé, claro, é novidade para esse tipo de tamanho de carro, mas ele é muito funcional. A tampa ela vem até aqui em cima, você abre, você consegue colocar objetos grandes que eventualmente num sedã não seria tão fácil de posicionar. Exatamente. E alongando o balanço do carro, a gente ganhou um porta-mala de sedã, né? Praticamente volume. 415 litros, né? Exatamente. E essa linha também, que a gente estava conversando fora do ar aqui, essa linha não chegar até aqui embaixo, reforça esse aspecto parrudo, não deixa ele igual perua, Exatamente. Né? Geralmente os carros com porta-mala muito grande, eles têm uma linha aqui de acesso um pouco mais baixo, mas aí a gente começou a balancear um pouquinho. O que ganha no visual, o que ganha no volume, na funcionalidade. Então, a gente preferiu fazer o acesso um pouquinho mais alto para privilegiar o design, né? O vidro traseiro também, ele é relativamente pequeno, mas a proporção do carro visual ganhou muito com isso. E outra, quando você abre o porta-malas, você vê mais fundo, a primeira impressão é de que ele é maior do que realmente é. Exatamente. Porque parece que você está entrando no baú, né? Exatamente. Legal. Agora, vamos ali na frente. Vamos lá. Quero perguntar algumas coisas. Outra impressão que a gente teve, que foi bem clara, né? É de que, apesar da frente, obviamente, ter alguma semelhança com os irmãos, é outra coisa totalmente nova, né? Farol novo, essa solução do farol de milha que parece um taco de golfe, aquele 5, o capô. Eu queria que você contasse um pouco como manter essa sensação de esportividade e colocar à frente de um SUV mesmo, né? Então, bom, o design da Volkswagen ele é muito conectado ao DNA, tem uma similaridade grande entre os modelos, entre as gerações, mas aqui a gente procurou, de alguma maneira, manter o DNA na parte superior. Então, esse tipo de grade, o contorno que vocês veem aqui, não é tão diferente do Jetta, por exemplo, mas ele tem uma proporção diferente. Não tem aquelas aletas finas, a gente colocou essas colmeias um pouco mais tridimensionais. Esse ângulo aqui ele é muito mais forte do que nos outros carros, o farol ele é todo em LED. Aquele aplique metálico aqui também Exato, é outro tom, né? E você vê que é um acabamento escovado, a gente substituiu o cromo, que é uma coisa mais premium, por alguma coisa um pouco mais forte, né, visualmente.
E aqui no capô, a gente estava discutindo agora há pouco, né? Tem alguns elementos do T-Cross, essa testinha aqui, essa linha, ela dá essa robustez, mas percebe que essa linha aqui, ela ataca mais, ela é mais angulada, tem mais esportividade. E a gente deixou o design mais boxe pro T-Cross. Então esse aqui é um irmão um pouco mais atlético, vamos dizer assim, né? Mas está tudo mais ou menos no mesmo território, no mesmo dicionário, vamos dizer assim, dos elementos, do vocabulário da Volkswagen Design, né? Então acho que aqui em cima tem bastante DNA Volkswagen, vamos dizer assim. Agora aqui embaixo, para contrabalancear isso, a gente queria uma solução bastante diferente no para-choque. Não, logicamente, usar aquela solução típica horizontal, com abertura preta, mas eu lembro do dia que a gente falou, pô, vamos colocar mais cor ao redor da boca, um ângulo um pouco diferente, um formato para o farol de neblina não tão, não vou dizer convencional, mas lógico, né? Vamos explorar alguma coisa, né? Então, foram feitas várias propostas, a gente chegou numa solução realmente inovadora pro leque de soluções que até hoje a gente tem tentado na Volkswagen, né? Então, e abrimos portas novas, encontrando soluções novas. Então, a partir disso, a gente pode desenvolver soluções parecidas, evoluir um pouquinho, brincar mais com essas novas portas que a gente abriu, né? Ainda que tenha um carro mundial, você pode, no Brasil, adotar uma solução diferente do que é feito fora. Exatamente. E eles adotarem uma solução que foi usada aqui também, né? Considerando que esse carro vai estar lá. Na verdade, o Volkswagen Design, ele acaba sendo globalmente reconhecido, né? Você tem o Atlas lá nos Estados Unidos, o Atlas Coupé, e a gente acaba influenciando, um estúdio aprendendo um pouquinho do outro, né? E tem, da mesma maneira que a gente usa receitas que nós aprendemos na Alemanha, isso aqui agora entra para o livrinho deles também, né? Para poder ser desenvolvido. É verdade. Agora, a mesma coisa, muita gente é meio besta com as cores, né? Principalmente as de lançamento. O vermelho Sunset e o nosso cinza Moonstone. Conta um pouco de como que é chegar para o seu board, né, para os seus chefes e falar assim, essa cor aqui vai pegar. Cara, isso é uma discussão, olha, cor é um negócio assim, primeiro, muito pessoal, né? E assim, fica no âmbito do gosto, gosto, não gosto, mas assim, dá para evitar um pouco disso seguindo ou definindo alguns parâmetros. Por exemplo, a gente sabe que o brasileiro, em geral, compra preto, prata, branco, vezes, cinzinho mais escuro. Raramente um vermelho. Raramente um vermelho, né? Aquela preocupação com o momento da revenda. Tal empresa lançou um carro verde ou laranja, gostei tanto, mas, putz, na hora de vender, um problema. Então, a gente definiu que para o lançamento desse carro a gente precisava de cores um pouco mais impactantes, vibrantes, com um pacote todo que fizesse sentido. Então, teve o escurecimento das rodas, do espelho, o teto preto e o cinza, que é um pouco controverso, assim, mas eu tenho visto uma reação assim espetacular ao vivo. Ao vivo, assim, o pessoal fala, pô, que legal, assim, o pacote todo faz muito sentido. E o vermelho, um contraponto, assim, aquela coisa mais forte que na foto você olha e fala, pô, cara, que vermelho legal. E a gente batalhou para conseguir um tom de vermelho também que fosse convincente, que funcione em toda situação de luz e que com o tipo de carroceria que a gente desenvolveu fizesse sentido também, né? A Thalma estava agora há pouco aqui falando do line-up mais sóbrio, assim, claro que parte dessas cores elas têm que atender um gosto um pouco, talvez mais conservador do cliente, mas a gente tem que ter na manga ali duas cores que são aquelas cores punch de lançamento e pô, o resultado foi bem legal. E como você está vendo o resultado, aliás, do pré-venda, né? Já são 2.200 carros vendidos, todo mundo falando do carro, qualquer foto que colocam, falando de tudo, obviamente, mas muitos comentários positivos para quem criou. Como é que é ouvir o elogio do filhote? Puta, pra mim... Não, é um negócio meio inacreditável, assim, quando eu recebi uma mensagem do Gustavo Schmidt, né, o nosso VP de vendas e marketing do Brasil, e ele tava assim, falou, cara, olha isso, meu... A situação toda, né, pandemia... Economia para baixo... O fato das pessoas não poderem ver o carro ainda, né? Tudo isso foi um resultado de ação midiática nossa, de comunicar de uma maneira muito clara através da internet, com as imagens, com as lives que a gente fez, o pessoal que veio visitar, muito forte, muito intenso. E quando a gente vê um número de vendas alto desse, assim, os caras terem visto o carro, eu fiquei assim, eu falei, cara, pra mim o negócio não tem preço, assim, uma recompensa, porque, lógico,
vender esse conceito do cross coupé no começo, muita gente aceitou, claro, mas existia um pouco daquela dorzinha assim, putz, cara, vai pegar, será esse tamanho de carro? O board da Alemanha veio aqui, eles entenderam a ideia, pô, que legal, pô, vocês usaram um Polo, conseguiram uma silhueta toda nova, né? Mas a responsabilidade de inaugurar uma coisa, de chutar a porta, falar, pô, agora nós estamos aqui com um carro que ninguém tem. Cara, dá medo, né? Imagina a situação oposta. Pô, abriu a pré-venda e não vendeu nada. É verdade. Eu já aproveitava a quarentena. Mas assim, não, eu fiquei muito contente, cara. Isso aí pro meu time é um negócio que dá muito orgulho, assim, certeza que a gente fez a receita certa, convenceu e de ter nascido dentro do design, esse primeiro momento de visualizar o produto assim, pô, traz muito orgulho. Claro que tem um trabalho de um time gigantesco aqui, né? Eu sempre coloco o design, faz parte da engenharia da Volkswagen, né? Do desenvolvimento técnico, o pessoal da construção, a gente tem uma ponte muito forte com a Alemanha, né? O pessoal que testa, olha, foi um trabalho assim espetacular do Brasil como um todo, assim, da Volkswagen no Brasil. Então, acho que o orgulho é dividido com todo mundo, né? E você acha que o Nivus vai ser visto como daqui 10 anos? Cara, eu acho que sim, quando eu faço a apresentação do estúdio de design local, eu sempre ponho uma linha do tempo com tudo que foi desenvolvido aqui, né? Então, pô, eu acho muito legal falar que o SP2 saiu daqui, sim, né? Pô, a família Gol, o trabalho que o Vega fez aqui durante muito tempo, Fox, assim, tem vários ícones assim que saíram do nosso estúdio. Eu espero que daqui 10, 15 anos o Nivus tenha um lugarzinho especial ali, porque foi um produto diferenciado, né? Vamos esperar, né? É isso aí. Pavone, muito obrigado pela aula. Valeu. Bom, agora a gente vai continuar a nossa avaliação. Obviamente, vamos dar uma acelerada, né? Mas antes eu tenho mais coisa para contar para você sobre o novo Nivus. Segura aí. Que aula de desenho, né? É bom para a gente perceber mais ou menos como que pode ser a próxima tendência, tanto de SUVs e até, por que não, de hatches compactos um pouquinho mais elevados. Falando em elevação, a suspensão aqui cresceu 1 centímetro ou 10 milímetros, mais esse conjunto de rodas e pneus que dão 17,5 milímetros ou 1,75 centímetros, faz com que ele fique 2,75 centímetros mais longe do chão com relação ao Polo. Vale lembrar que essas rodas são de aro 17 e os pneus são 205/60. Outra particularidade do Nivus está aqui, obviamente, no tamanho do porta-malas, porque com o caimento maior da coluna C, ele ficou mais comprido e com mais espaço para as bagagens. Tampa com abertura elétrica e 415 litros de capacidade. Só para você ter uma ideia, o Compass da Jeep, que é um SUV médio, tem 410 litros de capacidade. Agora vamos lá na frente de novo, que eu tenho que contar algumas mudancinhas que aconteceram no motor 1.0, o famoso 200 TSI. Obviamente você já sabe que aqui não tem segredo, né? Motor EA211 1.0 tricilíndrico, 12 válvulas, turbo, 200 TSI, obviamente porque vem dos 200 Nm de torque que esse motor gera. São até 128 cavalos com etanol, como ele está abastecido aqui. Torque este, que convertido para quilograma-força-metro, dá uma grandeza de 20,4 e chega em apenas 2.000 RPM. Isso mesmo, apenas 2.000 RPM, você já tem 20,4 kgfm de torque. Aliado ao câmbio Aisin de 6 marchas, faz de 0 a 100 em 10 segundos, segundo a Volkswagen, e também comprovado pelo meu equipamento VBox. O consumo pelo Inmetro é de 9,4 km por litro de gasolina na cidade e 13,2 km por litro de gasolina na estrada. Eu cheguei a 9,6 km por litro na cidade e passei dos 16 km por litro na estrada, o que me daria uma autonomia de mais de 830 km. Gostei, viu? Bem econômico.
Bom, agora que já estamos mais do que apresentados, vamos ver como que é o espaço traseiro. Lembrando que ele tem 2,56 m de entre-eixos, o mesmo do Volkswagen Polo. E vamos saber também de algumas outras tecnologias que você nem imaginou que o Nivus tinha. E o espaço traseiro, ao contrário do que muitas previsões proféticas, por isso eu sempre digo, nessa vida é mais fácil você ser historiador do que profeta, um animal de grande porte com mais de 1,90 m, incontáveis quilos, coube aqui atrás. Tá pertinho aqui, tá, mas eu não sou um tamanho padrão de referência, né? Gostei também que tem um ganchinho aqui para você pendurar algum cabide, temos saídas de ar aqui por trás do console e mais uma entrada USB. 3 encostos de cabeça, Isofix e bancos de couro muito bem feitos, hein? Ó, esse padrão aqui ficou legal. O acabamento é o mesmo que você encontra em outros carros da família MQB e o teto é escurecido, que dá até uma coisa mais aconchegante aqui para o carro. 2 luzes de leitura e temos também um túnel central que não é dos mais altos, permitindo com que 3 pessoas sentem-se aqui e não fiquem muito roçando os tornozelos uns nos outros. Agora vamos olhar lá na frente, posição de dirigir e, obviamente, as novíssimas tecnologias do Volksplay. Opa, vamos lá. Lembrando que você pode entrar com a chave na mão ou no bolso, porque ele tem o Keyless Go Entry. Aqui, partida por botão. Bem interessante. Tem carros desse preço e dessa categoria de SUVs compactos e crossovers que não tem isso, só vão ter em versões de 115 e 120 mil reais. Novidades no carro. Esse volante, herdado do Golf europeu com regulagem de distância e altura. Os bancos também bem confortáveis, lembrando que esse carro tem 6 airbags e 5 estrelas no teste de colisão do Latin NCAP. Bom, ar-condicionado digital, uma zona só. A diferença é que esse câmbio aqui não tem aquele acrílico, né, por cima, ainda tem essa manopla com metal, que eu gosto mais também. Sempre a aplicação de metais nos remete à qualidade, né? O volante é multifuncional, por aqui você mexe nas funções. E aqui outra grandíssima novidade, Volksplay. Na verdade, a gente vai fazer um vídeo exclusivo para você entender como é que ele funciona. Vale lembrar que ele funciona mais ou menos como se fosse mais um celular na sua vida. Você tem o seu celular, pareia a internet e ele tem os próprios aplicativos. E o que nós temos aqui é uma posição de dirigir bem interessante. Pedal shifters aqui fundamentais, né, para quem gosta de um pouquinho mais de dinâmica, e nós vamos dar uma voltinha para você entender por que esse carro está conquistando tanto quem olha quanto quem dirige. Vamos lá. Uma das coisas que eu percebi quando comecei a andar no Nivus é a maneira com que motor e câmbio se comportam. Eu conversei lá com o José Loureiro, que é o chefe de engenharia, e ele me contou que houve uma reprogramação completa da ECU do carro. Tanto para a parte do motor, obviamente, como essas entregas são feitas, como o combustível entra, com qual pressão e como que as faixas de rotação são entendidas pela central. E também do câmbio. O câmbio me pareceu um pouco mais ligeiro do que eu já tinha visto nos outros Volkswagen, especialmente Polo, Virtus e T-Cross. Então, João, foram várias coisas feitas, né? Eu comentei com vocês durante a apresentação, uma das coisas foi a aplicação do motor. A aplicação do motor, o engenheiro vai trabalhando em cada detalhe da retomada, dando mais avanço, mudando a posição de quanto que você dá de borboleta à resposta do motor, buscando sempre desempenho e economia de combustível. A ECU do motor trabalha junto com a ECU da transmissão, é claro, tudo está em conjunto, né? E o que nós mudamos na ECU da transmissão? Melhoria nas trocas de marcha, fazer as trocas mais suaves,
né? Isso foram feitas algumas alterações em válvula, de ajuste de válvula, para que essas trocas sejam mais suaves. A suspensão ganhou 1 centímetro de altura, obviamente a toda a altura completa, como eu disse lá no começo, também tem a ver com o tamanho de rodas e pneus, mas a suspensão 1 centímetro maior poderia ter deixado o carro um pouquinho mais desequilibrado, e não foi isso que a gente viu. Principalmente quando você pega uma estrada um pouquinho mais sinuosa, é que você entende por que o Nivus é um produto todo novo, como disse o nosso amigo lá, José Carlos Pavone. Ele é novo não só no design, mas também nas sensações que ele transmite para você. É bom de curva, apesar de estar um pouquinho mais alto, e não transmite tantas imperfeições do solo. Ficou um carro um pouquinho mais confortável do que quem se acostumou com os outros carros da marca. Os amortecedores são novos, totalmente válvulas diferentes, tudo novo, molas são novas, o eixo traseiro tem maior rigidez torcional e a barra estabilizadora tem diâmetro de 20 milímetros. Então esse ajuste foi totalmente novo, e o que eu posso dizer, foram alguns loopings até a gente chegar, loopings de evolução desse processo até a gente chegar aonde nós chegamos. Esse carro também tem uma outra coisa bem interessante falando em segurança, que é o Post Collision Brake. Quando ele percebe que os airbags foram acionados, tal, que você se envolveu numa colisão, ele freia o carro, porque às vezes numa colisão a pessoa bate num guarda-reio e volta para o meio da pista. Ele consegue frear o carro, evitando que uma batida gere outros acidentes. Outra coisa importante de segurança, freio a disco nas 4 rodas. A exemplo do que acontece com o T-Cross, o Nivus aqui também tem freios a disco nas 4 rodas, e segundo a Volkswagen, consegue parar até 6 metros antes, vindo a 5 km por hora, do que o melhor carro da concorrência. Segundo ela, os testes feitos mostraram que ele leva 35,5 metros para parar vindo a 100 km por hora, e isso é bem bom. Vamos testar aqui o Active Cruise Control, bem rapidinho, já está no resumo aqui, já coloquei aqui a 50 km por hora. Quando aparece alguém no mesmo sentido que você, ele detecta, pode ser um ciclista, pode ser uma moto, pode ser um outro carro, e você consegue também mostrar aqui como que você quer a distância do carro da frente em 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Aqui apareceu um ciclista, ele já se ligou, já detectou, e mesmo que eu coloque aqui 80 por hora, na verdade estamos a 70, ele vai andar na velocidade que o carro da frente tiver, ou o ciclista ou o motociclista, e assim que ele sair da frente, ele retoma a velocidade que você programou aqui. Para desligar é só apertar o botãozinho off e você retoma o controle. Como numa situação que eu estou passando aqui, o ciclista está bem no cantinho, mas os sensores são bem vastos, então eles detectam também quem está numa posição apenas próxima do carro, não exatamente na frente dele. Isso, se você se lembrar, o Golf, quando nós trouxemos no mercado brasileiro, o Golf trazia essa tecnologia. E o Golf, lembrando, MQB, né? Estrutura modular MQB. E essa é a grande vantagem da estrutura modular MQB, dá dinamismo, nós temos os módulos. E aí nós trouxemos esse módulo para o Nivus, né? Você tem um radar aqui na frente, esse radar está ligado numa ECU, e você programa a velocidade, a distância que você quer, e ele vai ajustando a velocidade do carro para manter aquela distância selecionada. Mas uma outra função que, se você desligar o ACC, é o Front Assist. E para mim essa é como se você tivesse o teu melhor amigo atento, sentado do teu lado, vendo o trânsito. Se você está aproximando muito rápido do carro da frente, ele manda um sinal e começa a fazer a frenagem do carro. A vantagem do Front Assist em relação a outros sistemas que tem no mercado é que desde altas velocidades, não limitado a 80 por hora ou a 50, já se tiver uma alta velocidade num lugar que possa andar, ele está atento, ele está ligado, entendeu? E é uma função ativa. Se você não quiser essa função, você vai lá e desliga. Mas, por outro lado, você desligou o carro, quando você ligar de novo, ele vai estar ali, ou seja, protegendo o nosso cliente. Outra coisa que eu pude perceber, quem me acompanha no Instagram sabe, eu fui dar umas voltinhas com ele lá no Fazenda Capuava, ambiente controlado, pra gente entender qual que é a dinâmica, né? Qual que é o limite da dinâmica do novo Nivus. E percebi que é bem bom. Ele ganhou o XDS Plus, que é um controle de tração e estabilidade num nível um pouquinho mais elevado, aliás, como tinha antigamente no Golf GTI, que era produzido. Ele é muito pouco intrusivo, ele só entra mesmo quando você está atropelando as leis da física, que são irrevogáveis.
Isso é bem interessante num carro como esse, porque normalmente quando você anda nos SUVs, você faz uma curvinha um pouquinho mais forte, você puxa um pouquinho mais o volante ou entra um pouquinho mais rápido numa situação de estrada subida ou estrada mais sinuosa, e o SP logo fica te alertando que você está cometendo algum abuso, porque as carrocerias normalmente adernam muito. Mais uma coisa bem interessante para quem já andou em carro de 3 cilindros e que é muito perceptível aqui, que é uma evolução. Na verdade, o Nivus parece que ficou mais tempo no forno. Ele é muito bem desenvolvido em várias frentes. Duas delas são vibrações e ruídos. E mesmo quando você retoma a velocidade, percebe aí, o som que invade a cabine não é tão alto. Obviamente você vai ouvir algum som. Mas ó, essa retomada de terceira marcha aqui, estou a uns 90 por hora e o carro continua entregando silêncio, tranquilidade, pouca vibração e controle. Cara, o carro ficou bem interessante, viu? Preciso falar também da outra versão, né? Tem também uma outra versão Comfortline que vem com rodas 16, não tem o Volksplay e sai por R$ 85.890, mas com R$ 3.520 você ganha o Volksplay, o volante revestido em couro, multifuncional e também o ACC, o Active Cruise Control. E nesse pacote de 3.520 também vem o sistema anticolisão frontal e de frenagem de emergência, que também temos aqui na versão Highline. Pronto, agora que você já está por dentro de tudo, absolutamente tudo sobre o novo Volkswagen Nivus, passando pelo desenho, pela dinâmica, engenharia, motor, câmbio, direção, suspensão, chegou a hora de a gente destrinchar como é a nova central multimídia Volksplay. No próximo episódio, você vai ficar sabendo absolutamente tudo de novo, só que agora de software, hardware e tudo que ela pode proporcionar para você que comprar um Nivus. Aguarde!